Chamo-me António Moreira, sou professor no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta em Portugal. Atualmente eu sou diretor da delegação do Porto da Universidade Aberta, um dos polos, uma das delegações que a Universidade Aberta tem. Para além da sua sede, tem também serviços desconcentrados em diferentes sítios em Portugal. Tem 16 centros locais de aprendizagem e 2 delegações, uma do Porto, outra na cidade de Coimbra. Portanto, eu sou o diretor da delegação da Zona Norte. Efetivamente, a Universidade Aberta acabou de assinar, ainda não está completamente firmado, digamos assim, aquilo que são as ações que iremos desenvolver, um protocolo de intenções entre a Universidade Aberta de Portugal e a Universidade Federal da Bahia, e uma das questões que aqui será importante será, obviamente, a questão da mobilidade, seja dos estudantes, seja do próprio corpo docente, para haver uma troca efetiva e para haver uma partilha daquilo que são as experiências, por um lado, das experiências docentes e das práticas pedagógicas dos professores da Universidade Aberta de Portugal e daquilo que se vai fazendo também na Superintendência da Educação à Distância aqui da Universidade Federal, e tão importante como isso é a mobilidade dos próprios estudantes, uma mobilidade, obviamente, virtual, já que estamos a falar de cursos à distância, mas será interessante também perceber, efetivamente, que nos cursos, por exemplo, de pedagogia ou de educação, como existem na Universidade Aberta, existem especificidades desses cursos e realidades que será interessante para os próprios estudantes conhecerem mais até algumas especificidades do trabalho que se desenvolve na questão, por exemplo, e lembro-me de uma unidade curricular que eu leciono, como a formação e educação de adultos, de perceber efetivamente quais são os paradigmas que estão associados à educação de adultos, perceber efetivamente que práticas se fazem em Portugal e, exatamente o contrário, dos próprios estudantes em Portugal perceberem efetivamente o que é que se faz em Portugal, qual é no Brasil, qual é o paradigma que está associado a esta educação de adultos. Portanto, a esse nível, penso que é fundamental esta mobilidade, uma mobilidade diferente daquilo que estamos habituados. Não há uma deslocação, ou poderá não haver, porque também poderá haver, mas não, o princípio será de que não existirá uma mobilidade física, mas sim uma mobilidade virtual entre os estudantes que lhes permita depois entrar em contacto nestes sistemas de gestão de aprendizagem da Universidade Aberta de Portugal e da Superintendência de Educação à Distância da Universidade Federal da Bahia, de perceber efetivamente como é que estas comunidades virtuais que existem, comunidades de prática de aprendizagem que existem em Portugal e no Brasil, como é que elas interagem, como é que elas comunicam, como é que elas colaboram e, portanto, percebendo de facto aqui esta realidade existente e, portanto, o que faz com que também os próprios estudantes cresçam do ponto de vista não apenas intelectual, mas também do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e do ponto de vista ético. Portanto, a esse nível, acho que a experiência e a troca de partilhas será fundamental, tanto no que diz respeito à questão dos estudantes como dos próprios docentes, que poderá também haver essa mobilidade virtual ou também presencial para participar em reuniões presenciais, para perceber as dinâmicas dos cursos, como é que são as grelhas curriculares, como é que são elaboradas, como é que os programas das próprias disciplinas são elaborados, como é que funciona um modelo pedagógico virtual da Universidade Aberta. Portanto, esta troca é fundamental, tanto a nível, na minha opinião, tanto a nível dos docentes como dos discentes, e será fundamental ter um acordo, um protocolo de intenções a este nível. A pesquisa científica na Universidade Aberta é encarada como em qualquer instituição do ensino superior. Portanto, mais uma vez, eu faço aqui a distinção, não faço a distinção entre uma universidade presencial e uma universidade à distância, não é? Portanto, nós temos um corpo de docentes, de pessoas que lecionam as suas unidades curriculares, mas que todos têm, tendo um estatuto da carreira docente idêntico aos outros professores, a obrigação de produzir ciência, de desenvolver investigação, de disseminar esse conhecimento e, portanto, de transportar isso para uma realidade quer nacional,
quer internacional. E este protocolo aqui é fundamental também para nós percebermos efetivamente que tipo de investigação se pode desenvolver em parceria, porque a investigação sobre as nossas práticas educacionais, esta questão da investigação na área da educação à distância, na área das tecnologias digitais, é fundamental para melhorar estas práticas. E, portanto, nós na Universidade Aberta temos estruturas de investigação, temos um centro de investigação que faz investigação aplicada sobre estas áreas e temos uma unidade móvel de investigação que também procura dar resposta a essas necessidades de investigação e dentro dessa unidade móvel, dessa plataforma que estabelece uma ligação entre centros de investigação da própria Universidade Aberta e centros de investigação e grupos de investigação externos, sejam eles nacionais ou internacionais, e nós temos algumas, digamos assim, parcerias até fora de Portugal com grupos de investigação que também fazem investigação na área da EAD e das tecnologias digitais. Nós procuramos dar respostas àquelas necessidades que têm a ver com uma determinada região e com uma interação que nós queremos até mais próxima com a própria sociedade e, portanto, fazemos tanto uma investigação que seja mais global do ponto de vista da resposta global às necessidades de uma investigação na área da EAD que possa ser comum, mas também respeitando aquilo que são as realidades regionais e as especificidades locais de uma investigação aplicada a uma determinada zona. E, portanto, essa unidade móvel de investigação tem três linhas de investigação. A linha mais associada à questão das tecnologias digitais, à questão dos letramentos e à questão da história local que está associada às regiões onde estes trabalhos de investigação se desenvolvem. Também aqui a parceria pode ser mais próxima, porque neste momento eu também exerço as funções de coordenador científico dessa unidade. Portanto, foi, de certa forma, fácil estabelecer este protocolo de intenções, de dialogarmos efetivamente, percebendo aquilo que nós queremos construir de uma forma não apenas regional, mas também internacional, porque a preocupação de Portugal também é essa, a internacionalização, e eu acho que essa é uma preocupação generalizada, não é? Portanto, esta procura de parceiros que possam eventualmente partilhar estas preocupações e responder a estas demandas desta sociedade digital e desta sociedade em rede, para nós parece-me fundamental. Porquê? Porque este século XXI exige de nós também respostas diferentes, exige um paradigma educacional diferente. Temos estudantes diferentes e, portanto, temos que dar respostas diferentes a esses mesmos estudantes numa sociedade que se quer também cada vez mais em rede. Portanto, a própria educação à distância, do ponto de vista da educação, não é uma educação à distância, digamos assim, que neste momento se restringe à utilização de manuais de físicos, daquilo que era uma primeira geração de educação à distância, mas uma geração de distância muito baseada e mediada por tecnologias que não existe neste momento sem tecnologias, porque, por exemplo, na questão da Universidade Aberta de Portugal, nós temos um campus virtual, não é? Mediado por essas tecnologias. Portanto, se a tecnologia falha neste momento, a Universidade Aberta não existe. Portanto, se a rede falha, nós não temos a Universidade Aberta. Por isso é que nós também costumamos dizer que não somos uma universidade convencional, porque a nossa universidade está aberta 7 dias por semana, 24 horas por dia, portanto, que está sempre em rede. As salas de aula virtual estão sempre abertas, os estudantes têm flexibilidade porque podem entrar e sair às horas que quiserem, podem participar nas salas de aula virtual em função daquilo que são os horários também e daquilo que são os calendários estabelecidos pelos professores nas diferentes unidades curriculares, mas há uma flexibilidade, há um primado muito presente naquilo que se faz, que é o primado da flexibilidade. Esta aproximação é fundamental, a assinatura de protocolos de intenção idênticos a estes são fundamentais para que nem se fale em investigadores brasileiros e portugueses, mas que se fale em investigadores
que estão preocupados com a mudança da educação e que procurem dar respostas mais efetivas àquilo que são as demandas desta sociedade contemporânea, desta sociedade do século XXI, que necessariamente constrói competências diferentes, competências-chave diferentes para aquilo que são os cidadãos que vão exercer essa cidadania efetiva e, portanto, uma aproximação maior entre estas duas modalidades é uma aproximação também entre as diferentes instituições e entre as instituições e a própria sociedade. Portanto, este diálogo tem que ser sempre construído nesta base e nesta lógica e neste paradigma que me parece ser um paradigma que vai ter cada vez mais de ser encarado com otimismo, olhando para o futuro com otimismo, considerando não apenas um mundo de incertezas, mas um admirável mundo novo que nos dá respostas não para estas incertezas e para estes problemas, mas que nos dá soluções para aquilo que pode ser efetivamente sociedades mais otimistas e mais felizes.